Palavra do Pastor. Um momento de edificação e de estudo da Palavra de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Lázaro Anderson. Bem-vindos a mais uma Palavra do Pastor. Com muita alegria que eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aqui mais uma vez estamos para trazer uma palavra ao nosso coração, uma palavra que possa nos edificar, nos ajudar, que possa nos alimentar. Gostaria de ler, meus queridos, Salmo de número 31, um salmo muito importante. Nós estaremos lendo somente o versículo 23 e 24. É um texto que vem ao nosso encontro neste momento. Salmo 31, versículo 23 e 24 diz assim: Amem o Senhor todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amém? Meus queridos, o Salmo 31 é um salmo que fala muito a respeito. Davi, quando escreveu esse salmo, ele falou muito a respeito forças paralelas à sua própria força. Esse salmo expressa o poder humano. Lembrando que o salmista estava sendo perseguido, estava passando por um momento difícil, assim como na maioria dos salmos. Eles refletem uma adversidade, uma dificuldade e como o salmista ele sai dessa situação. Então aqui nós vemos nesse salmo importante, lembrando que no versículo 5, o próprio versículo foi citado por Jesus na cruz do Calvário. É um salmo de muita importância que relata de angústias, de adversidade, de dificuldade. Mas porém aqui nos seus últimos versículos, nós vemos o salmista ele expressando e convidando a fazer algo que ele fez e que com certeza deu muito certo. Então, o ensino das Escrituras, a maneira que as Escrituras nos conduzem ao deixar uma situação e passar para outra situação é muito importante. Então aqui nós vemos a situação de um homem perseguido, de um homem angustiado, mas porém com uma esperança muito grande, tendo um resultado maravilhoso na sua vida e nos convidando a todo aquele que tem fé a tomar a mesma atitude. Aqui ele diz no versículo 23, Amem ao Senhor todos vocês os seus santos. Como é maravilhoso, irmãos, quando as Escrituras nos colocam nessa situação. Uma situação e uma posição de santo. Porque é como eu sempre digo, existe crentes, mas existe os santos. Os santos, eles são diferentes. Eles ultrapassam uma vida de mediocridade, uma vida mediana. Eles ousam viver uma excelência e eles ultrapassam a barreira da dificuldade para experimentar algo que vai além. Aqui o salmista diz, amem ao Senhor, todos vocês, todos vós, os santos. Queridos, como é maravilhoso ter essa oportunidade, esse privilégio de amar a Deus. Como é maravilhoso nós não deixarmos os problemas e as adversidades impedir o nosso relacionamento com Deus. Porque apesar das aflições, apesar das adversidades, assim como o Davi estava vivendo um momento muito difícil, humanamente falando, uma fase terrível, mas não vamos nos prender à questão histórica do Salmo, mas vamos então relatar aqui que ele conseguiu e ele nos convida a amar o Senhor. E não é somente um ou dois. Porque vira e mexe, volta e meia, nós nos deparamos elogiando os irmãos de antigamente.
elogiando os irmãos da igreja primitiva, elogiando os profetas, elogiando e falando bem dos nossos irmãos, e nós devemos fazer. Mas qual é a orientação bíblica? A orientação bíblica é para que nós não venhamos a simplesmente admirar esses homens. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser semelhante a eles. Aqui Davi, ele achou essa porta de escape. Ele, como um guerreiro que era, ele sabia das batalhas, das suas pelejas, as suas técnicas, estratégias. E aqui ele está passando e transmitindo para cada um de nós como é que nós vamos vencer tudo isso. Então ele já diz: amem ao Senhor, todos vós, todos vocês, santos do Senhor. Queridos, que Deus possa ocupar o lugar que é dele no nosso coração. Já dizia um puritano uma frase um tanto quanto forte. Ele já dizia que tanto aquele que se exalta com o sucesso, ele é carnal. Aquele que se exalta quando ocupa uma posição elevada, ele é carnal. Mas ele fala algo que às vezes nos deixa até triste. Mas ele diz também que aquele que se abate com o fracasso, com a adversidade, ele é carnal a mesma coisa. O que você quer dizer, pastor Lázaro? Eu quero dizer que o carnal não é somente aquele que peca, porque temos essa visão das coisas. Temos essa visão da vida. O carnal é aquele que participa de roda de escarnecedor. É aquele que ainda bebe, que ainda fuma, que ainda tem uma vida lasciva. Este é o carnal. Mas o carnal também é aquela pessoa que tem uma visão humana das coisas. Ele faz parte do grupo dos carnais. Ele faz. Aquele que enxerga as coisas com o seu próprio olho e não vê as coisas como Deus vê, como Deus quer que nós vejamos. Aquele que não sente o que Deus quer que nós sentimos, ele ainda é carnal. Aquele que não consegue amar a Deus acima de todas as coisas, ele é carnal. Ele ainda vive na carnalidade. E as Escrituras deixam isso bem claro. Aqui o salmista nos convida a amar a Deus. E o que a Bíblia nos fala a respeito a amar a Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas. Acima do momento, acima da adversidade, acima da aflição, acima da provação, nós devemos amar a Deus. Quando Deus se inclina a alguém que tem tal sentimento, com certeza Ele fará coisas tremendas em prol dessa vida. Quando nós amamos a Deus, acima das interrogações e das perguntas que vêm na nossa mente, constantemente em tempos difíceis, quando nós colocamos Deus acima de tudo aquilo que nós estamos passando, isso glorifica o nome dEle. Que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas. E o salmista diz: vocês santos. Nós sabemos o que é ser santo, é ser separado. O santo é aquele que é separado para Deus, aquele que é consagrado para Deus, aquele que não vive com a visão da carnal, aquele que não anda com a visão dos seus olhos, mas ele anda por fé. Então aquele que ama a Deus, ele anda por fé e não por visão. Ele não vê a sua vida baseada nas informações e nas reportagens que o jornal lhe oferece a cada manhã. Não. Ele não vive baseado na bolsa de valores, se está em alta, se está em queda, não. Ele não vive baseado se as informações são que haverá várias privações e dificuldades e adversidades, não. Ele consegue viver e amar a Deus baseado naquilo que Deus tem para ele. E o que Deus tem para a nossa vida? A Bíblia continua dizendo, olha o que o salmista continua dizendo: amem o Senhor todos vocês, os seus santos.
O Senhor preserva os fiéis. O Senhor guarda os que são seus. Que coisa maravilhosa. Quando nós amamos a Deus, nós sabemos que o amor de Deus em prol da nossa vida não é recíproco como o nosso para com Ele. Porque às vezes nós precisamos de receber para dar. Mas Deus ele fez diferente. Primeiro ele deu e depois ele recebeu. Porque ele deu seu filho. O seu filho não é o seu bem maior, não. Ele deu a si para cada um de nós. E ele deu sem receber nada em troca, porque quando ele fez isso, nós éramos ainda pecadores. Nós ainda vivíamos no engano. Nós ainda estávamos presos ao pecado. Ele fez. Nós, para amarmos, às vezes, nós precisamos receber para dar. Ele deu e depois recebeu. E olha o que ele fez. Quando ele recebe o amor que ele merece da nossa parte, o que ele nos dá, ele ainda continua sendo a fonte inesgotável de misericórdia e graça. Ele nos preserva. Quem falou isso foi Davi, porque ele experimentou ser preservado, ele experimentou ser guardado pela mão poderosa do Senhor. E o que isso significa, irmãos? Isso significa que para Deus, o poder de Deus, isso significa que Davi expressou que ele foi preservado na sua angústia, na dificuldade que ele estava passando. Isso significa que Deus preservou ele naquele tempo e Deus não se esforça para nos preservar na atualidade que nós vivemos. Deus não se esforça para fazer nada. Ele simplesmente é e ele simplesmente tem todo o poder. Nós precisamos de nos esforçar para fazer coisa grande, coisa pequena. Deus não. Ele simplesmente é. Ele diz, eu sou. E ele é. Então nós vemos essa expressão que o Senhor ele preserva os seus santos, ele guarda os que são seus. Ele não se esforça, meus queridos, para nos proteger na adversidade. Ele não se esforça porque Deus não se cansa, Deus não se fadiga. Muito pelo contrário, alguém já chegou a escrever que Deus ele coloca um bebê recém-nascido na mão esquerda e coloca o universo na mão direita. E se alguém perguntar para ele qual é mais pesado, qual tem maior peso, ele vai olhar e vai falar, provavelmente eu não sei, porque tanto a criança quanto o universo, para mim tem o mesmo peso. Nós somos limitados ao poder, mas aquele que tem todo o poder, ele guardou a Davi no passado, ele nos guarda hoje da mesma maneira. E quando tudo isso passar, ele continuará nos guardando, ele continuará nos preservando dia após dia, porque nós somos dele. Nós pertencemos a esse Deus Todo-Poderoso, que não é limitado a nada daquilo que nós somos. Mas pelo contrário, ele é todo-poderoso. Ele não tem poder, porque o poder pode ser dado a alguém, ele tem todo o poder. Esse é o Deus que cuida de cada um de nós. Aqui tem uma promessa para os fiéis, ele preserva os fiéis, mas os arrogantes, ele dá o que eles merecem. O resumo é que o homem não merece nada da parte de Deus, ele dá por mera graça, misericórdia, amor e compaixão. Mas aquele que é ímpio, o arrogante, ele dá o que merece. A porção do arrogante, em meio às adversidades e às dificuldades, com certeza é a destruição. Com certeza a porção do arrogante ela é totalmente aversa, ela é totalmente contrária da porção do justo. Nós sabemos como é que Deus trata dos arrogantes. Nós sabemos como é que Deus trata daqueles a qual não querem, não têm e não querem nenhum compromisso com Deus. Mas os justos, ele preserva. E aqui então, para finalizar, no versículo 24, o último versículo do Salmo, o salmista diz, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Que coisa maravilhosa. Todos os que esperam no Senhor, eles recebem
aquilo que eles precisam para caminhar. E sabe o que nós precisamos na nossa caminhada? De força e coragem. Deus, Ele nos dá a força e a coragem para prosseguir. Essa força e essa coragem, ela emana, além da graça e da misericórdia, ela emana na esperança que temos no nosso Deus. Nós somos sabedores que há uma diferença entre fé e esperança. Nós sabemos que a fé é agora, a esperança é para o futuro. Porque nós temos esperança das coisas melhorarem. Mesmo se nós tivéssemos a fé, não ia acontecer agora. Mas nós temos a esperança que as coisas irão melhorar. E um dia, com certeza, irão melhorar. E que nós possamos usar dessa esperança para sustentar a fé de agora. E qual é a nossa fé de agora? Existe e há um Deus todo-poderoso, o único. E Ele está trabalhando pela sua igreja. E Ele vai nos dar força. E Ele vai nos dar coragem para prosseguir rumo ao alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, nas palavras do apóstolo Paulo. Então que nós possamos seguir em frente como soldados fortes e soldados corajosos. Que nós possamos ocupar a posição de soldados do exército do Senhor e marchar como vitoriosos em meio às adversidades. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos e que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos guardando, nos preservando e nos dando a força e a coragem para que na esperança bendita do Senhor nós possamos em breve triunfar e triunfar juntos. Amém? Acompanhe-nos também em facebook.com/Palavra do Pastor e no YouTube em youtube.com/Palavra do Pastor. Suede Produções.